O Egito Antigo é, sem sombra de dúvidas, a civilização da antiguidade que mais desperta o interesse do público em geral. E os motivos para isso são muitos. Afinal, os artefatos arqueológicos, os templos, as múmias, as pirâmides e as ruínas de construções milenares nos mostram uma cultura incrível e única. Nenhuma outra sociedade da antiguidade possui hoje tantas referências como a egípcia. No episódio de hoje, a civilização do Egito Antigo. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. A incrível história do Egito Antigo cobre um período de quase 3 milênios. História esta tendo iniciado por volta do ano 3100 a.C., quando o Egito ainda estava dividido em dois reinos distintos, o Alto e o Baixo Egito, e terminando com a conquista macedônica no ano 332 a.C., quando as tropas lideradas por Alexandre Magno subjugaram e conquistaram o Egito. Curiosamente, os egípcios nunca denominaram sua terra de Egito. Esta expressão é derivada do grego antigo Aegyptos e significa algo como a mansão de Ptah, e era como os gregos chamavam os territórios em torno do rio Nilo. Os egípcios chamavam sua terra natal de Kemet, que significa terra negra, em referência à fertilidade das terras escuras localizadas à margem do rio Nilo. Quanto aos desertos que circundavam os territórios, os egípcios denominavam de Desheret, ou Terra Vermelha. A Bíblia também possui muitas referências ao Egito Antigo. Nas Escrituras, a região é chamada de Mitzraim. Segundo a tradição bíblica, Mitzraim foi um dos filhos de Cã, aquele da Arca de Noé. O nome atual do Egito é Mitzrim, que significa país. Entretanto, há uma teoria de que a palavra seja uma versão árabe para Mitzraim. Quanto à geografia, o Egito Antigo surgiu e se desenvolveu ao redor do rio Nilo, uma região muito fértil, mas rodeada de desertos. Por isso, o historiador grego que visitou o Egito ainda na Antiguidade afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Mas os desertos não eram de todo mal, pois formavam uma proteção natural, repelindo possíveis invasores estrangeiros. No norte, próximo ao mar Mediterrâneo, ficava o delta do Nilo, a mais fértil das regiões egípcias. No delta haviam muitos animais, como hipopótamos, aves e jacarés. A fauna e a flora local eram as mais ricas do Egito. Já no sul ficava a Núbia, um reino rival. Ao leste, o Mar Vermelho, e ao oeste, somente desertos existiam. A religião fazia parte da vida cotidiana de todos no Egito Antigo, da arte à política. Todos os aspectos da sociedade egípcia estavam impregnados de elementos religiosos. A base religiosa estava no politeísmo, isto é, na crença em vários deuses. Os mais populares eram Ra, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Amon. Estes deuses eram apresentados em histórias mitológicas, cheias de simbolismos e referências à sociedade da região. Outra característica importante desta religião estava na aparência dos deuses, que eram representados, em sua maioria, na forma antropozoomórfica, isto é, misturavam a aparência humana com a de animais. Normalmente tinham o corpo humano e a cabeça de um animal, mas claro, nem todos eram assim, como eram os casos de Osíris e Ísis, por exemplo, que tinham uma aparência completamente humana ou antropomórfica. Quanto à hierarquia das divindades, ela mudava de acordo com a dinastia no poder. Por esse motivo, encontramos templos dedicados a diferentes divindades, dependendo da época e do faraó que estava no governo. Por exemplo, na época da unificação do Egito, o deus Horus passou a ter a preferência, já que o faraó Menés cultuava este deus. Por outro lado, durante o Império Novo, o faraó Akhenaton instituiu a adoração ao deus Aton. Contudo, após a morte deste monarca, a adoração a Amon voltou a ser a preferida. Mas o mais importante da religião egípcia é que o faraó também era um deus e, como tal, deveria ser adorado. Esse fator da religião egípcia era o principal instrumento de manutenção da sociedade tal e qual ela era, pois a divinização do faraó tornava o seu poder político legítimo e inquestionável, e tornava a classe sacerdotal em importantes intermediários entre a sociedade e o desejo dos deuses. Como vimos na introdução, a história egípcia cobre um longo período de tempo, por isso são várias as fontes de informação sobre a história da região.
Sem dúvida, a arqueologia é a principal fonte de informações sobre esta rica civilização, pois cada período histórico egípcio nos deixou diferentes fontes arqueológicas sobre ele. Dos períodos pré-dinástico e dinástico, por exemplo, existe uma série de artefatos como estátuas, vasos, ornamentos como joias e amuletos. As matérias-primas de tais artefatos eram ossos, lápis-lazulis, ouro, marfim, terracota, conchas, sílex e cerâmicas. Também existem ruínas de cemitérios na região do delta do Nilo. Já no Império Antigo, encontramos preservados importantes ruínas de construções como templos e palácios, mas sem dúvida o destaque são as 3 grandes pirâmides de Quéops, Quefrem e Miquerino, e a esfinge de Gizé. A vista lá de cima deve ser fantástica. Oh, minha nossa! Também são encontrados estátuas de faraós, de nobres e de escribas. Em muitos templos e palácios existem inscrições em hieróglifos narrando a vida dos faraós e deuses. No período denominado de Império Médio, existem evidências de que a capital egípcia tenha passado para a cidade de It-Tavi, na região de Fayum, próximo ao delta. Nas ruínas da cidade existe um importante sítio arqueológico, que, entre outras coisas, revela que a cidade dispunha de um ótimo sistema de irrigação. Os amuletos e estátuas deste período demonstram um grande avanço artístico. A literatura é outra que se manteve preservadas em templos, tumbas e palácios. Também existem ruínas de pirâmides. Entre o Médio e o Novo Império, existem evidências de que um povo de origem semita, os Ixos, tenha dominado a região do delta do Nilo. Deste período foram encontrados ossos de cavalos, animal que até então não era domesticado em terras egípcias, e instrumentos musicais diferentes daqueles de épocas anteriores. Já o Império Novo, encontramos ferramentas e armas feitas em bronze e ferro, o que mostra que este foi um período de transição entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. É um período de construções de grande escala, com destaque para o Templo de Karnak, o Palácio de Malagata e os colossais estátuas de Ramsés II. Também cabe destaque para o Templo de Luxor. Também foi construída a cidade de Akhetaten, atual Amarna. É deste período a incrível tumba do faraó Tutankhamon, que é a mais bem preservada tumba encontrada até hoje, por muitos sendo o maior achado arqueológico da história. Cabe destacar que foram preservados importantes documentos também deste período, como fragmentos do Tratado de Paz entre os egípcios e os hititas e um baixo relevo sobre a Batalha de Kadesh. Por fim, o Baixo Império marca uma série de domínios estrangeiros sobre o Egito Antigo. Os objetos arqueológicos do período mostram as mudanças e influências que cada povo opressor causou na cultura egípcia. Seja na arte, na escrita ou na construção de templos e palácios, os povos que dominaram o Egito Antigo deixaram suas marcas nessa cultura. Existem evidências de batalhas entre o Egito e os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C. Por fim, no ano de 332 a.C., Alexandre Magno invadiu a região, dando início ao período ptolomaico. Este feito coloca fim à autonomia do Egito Antigo enquanto reino. Entretanto, oficialmente, o governo dos faraós somente chegou ao fim quando os romanos conquistaram a região no ano 30 a.C. A derrota da rainha Cleópatra na Batalha de Alexandria e o consequente controle romano colocaram um ponto final nesta incrível história. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!